Boa noite a todos, irmãos, Boa noite. encarnados e desencarnados. Vou fazer uma leitura aqui do livrinho de José Carlos de Luca, Sempre Melhor. A renovação que tanto almejamos em nossa vida só faz acontecer quando nós largamos todas as coisas imprestáveis que ainda estão em segurança. Se não largarmos as coisas já mortas, a vida nova não terá como se estabelecer em nós. Oremos a Deus pedindo auxílio para este trabalho de renovação de nossa vida. Deus nos prestará todo o socorro necessário, mas é preciso nos conscientizarmos de que a solução exige empunharmos a vassoura para varrer vigorosamente todo o mal que está em nossa vida. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Elevemos nosso pensamento a Deus, pedindo toda a proteção para a noite de hoje e que seja feita a vontade dele nesse momento. Cubra-me com seu manto de amor, guarda na minha paz desse olhar. Cura minhas feridas e a dor me faz suportar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, eu peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, cura minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia e o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos a vossos pés, e ceder a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida,
graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. E assim está aberta a palestra da noite de hoje com o nosso irmão, que Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco e ela está. Agradecendo primeiramente a Deus Pai, nosso Criador, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agradecer a Jesus, nosso Mestre e irmão maior, governador do planeta Terra. Agradecer a Santíssima Mãe Maria, Mãe do Cristo, aos nossos guias, benfeitores, protetores, aos mentores da casa e a presença de todos aqui, encarnados e desencarnados. A proposta dessa noite é falarmos sobre o medo da morte. Mas antes de falar sobre isso, nós temos que entender, existe uma lei chamada Lei de Conservação. Ou seja, todos nós procuramos conservar a nossa existência física. Então, nós vamos nos proteger para não desencarnar, para não morrer. Vamos proteger a nós e vamos proteger aqueles que nós amamos, aquelas pessoas que estão no nosso convívio, até mesmo pessoas estranhas. Se possível, nós vamos proteger e ajudar no momento de perigo. Então, dentro dessa lei, nós sabemos o quê? Vamos fazer de tudo para mantermos vivo o corpo físico. E não devemos atentar contra a nossa vida. A vida é abençoada. A vida é sagrada. A gente ouve nos jornais calamidades, destruições, guerras, as intempéries, ventos, chuvas destruidoras, vulcões, enfim, a natureza agindo. Nós podemos impedir? Existe um sistema preventivo, é claro. Nós podemos nos prevenir dessas situações que possam acontecer. Mas não vamos impedir. Então temos que ter o quê? Fé. Acreditar em Deus. Acreditar que Deus sempre irá nos amparar. E ninguém vai passar por uma situação se não for necessário para a evolução desse espírito. É certo que muitas pessoas desencarnam de forma coletiva. Muitos espíritos retornam à pátria espiritual um desastre grande, onde muitos espíritos são lançados, fora do seu corpo através da morte, ou seja, do desencarne. Nós tememos a morte. Nós espíritas, simpatizantes dessa doutrina maravilhosa, consoladora, tememos a morte? Pois bem, falamos de uma lei que é a lei de conservação. Então a gente vai procurar evitar a morte. Queremos viver. Um homem transitava por uma estrada deserta, altas horas, noite escura sem luar, estrelas apagadas. Ele estava apreensivo, ou seja, com medo, porque ali não raro acontecia alguns assaltos. E ele percebeu que alguém lhe estava seguindo. Olá, quem vem aí? E não obteve resposta. Ele então aumenta os seus passos
sendo que o seu perseguidor também, ele corre. O perseguidor também faz o mesmo. Ele então sai correndo, onde as suas pernas poderiam suportar. O coração a galopar no peito, os pulmões em brasa, desesperado, com medo. E ele observa depois, ao passar por um bico de luz, que aquele medo todo desapareceu, como um puro encanto. Porque olhando para trás, ele observa que o seu perseguidor nada mais era do que um burrinho acostumado a seguir, a perseguir os andarilhos. Richard Simonet, que já desencarnou, traz nesse seu livro, Quem Tem Medo da Morte, essa história. E essa história, o bico de luz, é o Espiritismo, que vem esclarecer e nos mostrar que não devemos temer a morte. Porque a morte, queridos irmãos, é algo intuitivo na criatura humana, ou seja, a imortalidade da alma. Porém, não compreendendo essa situação, como ocorre esse fenômeno, tememos a morte. Porque muitos se perguntam, como vai acontecer isso? Seremos arrancados do corpo, porque nós somos espíritos. Estamos ligados ao corpo físico. Através do quê? Cordões fluídicos. E isso não simplesmente é como uma tesoura, corta aquele laço e se rompe, não. Há um desligamento. É um processo que é aos poucos. Ah, mas se for um trauma, mesmo assim, ainda estamos ligados ali, por esses cordões fluídicos. Então, o espírito, com a morte, o seu desencarne, ele vai o quê? Separar desse corpo. Então, por que nós tememos a morte, se sabemos isso? Por que tememos a morte? Porque nós somos espíritos imortais. Já vivemos tantas experiências reencarnatórias. Lei de conservação. Estamos num corpo físico. Vamos conservar esse corpo. Vamos nos proteger. Uma das certezas que nós temos nessa vida, porque tudo é incerteza. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos as situações que vão ocorrer conosco, mas uma coisa nós temos certeza na vida: todos morreremos um dia. Isso é fato. Ninguém fica para semente, vamos ter que desencarnar. O planeta Terra. O planeta Terra, queridos irmãos, é um hospital, onde aqui estamos tratando o nosso espírito, cheio de viciações, de más inclinações, de paixões, que vai se arrastando por várias existências. Então, estamos sendo tratados, nosso espírito está sendo tratado, retirando essas mazelas. Então, a Terra é um hospital, mas é também uma prisão, porque cometemos crimes contra as leis divinas. Em algum momento, deixamos a desejar. Ferimos, machucamos, prejudicamos, então nós estamos numa prisão para que possamos assim reparar as nossas faltas cometidas em vidas pretéritas. Mas é também uma escola de aprendizado, de conhecimento que nós vamos adquirindo através das experiências reencarnatórias. Então o espírito vai sempre evoluir. O espírito evolui mais aqui no plano físico do que no plano espiritual, porque no plano espiritual também evoluímos.
mas de forma mais lenta. Precisamos encarnar, precisamos estar aqui, precisamos trocar experiência, adquirir conhecimento, melhorar. Então, é uma grande escola, onde passamos por provas. E essas provas, muitas das vezes, não são fáceis. E é também uma oficina de trabalho. Temos que trabalhar. O objetivo do espírito é evoluir. E a evolução vem através do quê? Da melhora. É melhorar-se. Então nós temos que trabalhar. E trabalhar não é só. Nenhuma empresa trabalha só. Nenhuma família trabalha só. Nenhuma casa espírita trabalha só. Precisamos um do outro. Ou seja, é uma oficina de trabalho onde todos devem servir uns aos outros. Para o seu crescimento. Para o seu melhoramento. Então aí nós observamos o quê, queridos irmãos? Que aqui não é um lugar de lazer. A Terra não é um lugar de desfrutar as coisas boas que a matéria nos oferece. Mas sim, é um hospital para tratamento, uma prisão para que a gente possa resgatar as nossas faltas, melhorar, uma escola de aprendizado e uma oficina de trabalho. Questão 961 do Livro dos Espíritos. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? Se eu sei que eu vou desencarnar, qual é o sentimento que vai me dominar nesse momento? Se eu estou com uma enfermidade e sinto que eu tenho que partir, tenho que voltar ao plano espiritual. Para os céticos, a dúvida, aqueles que não acreditam em nada, aqueles que acham que a vida é somente aqui na matéria e que tudo acaba, a dúvida. Porque, na verdade, nós trazemos no nosso íntimo que a vida continua. Mas fica aquela dúvida. Aqueles que não acreditam em nada, né? Será que existe mesmo? Para os culpados, o medo. Aqueles que cometeram tantos erros e sabem que a vida continua e pensam consigo, puxa, como é que vai ser do outro lado, né? O que me espera? E por fim, a esperança para os homens de bem. Para aqueles que fazem o bem. Para aqueles que acreditam em Deus. Para aqueles que acreditam em Jesus. E sabe que tudo que Jesus plantou e trouxe para nós é uma bênção. É uma bênção de luz para que a gente possa melhorar. Por mais que a vida seja difícil, pesada, cheia de aflições, mas a gente confia e diz, não, eu vou fazer a coisa certa. Eu vou errar em alguns momentos, porque ninguém é perfeito. Mas eu sei que estou no caminho certo. E provavelmente o dia que eu desencarnar, eu vou para um lugar legal. Isso é esperança. O medo. Eu trouxe 5 medos. Vamos ver se a gente se identifica com esses medos? Ou nós não temos medo? Eu tenho medo. Eu tenho medo da morte. Aí vamos tentar entender o porquê. Medo de não viver. Isso para nós espíritas não existe. Ninguém tem esse medo de não viver. Aí não ia entender, né? Pô, eu sou espírita e tenho medo de não viver. Mas tem gente que tem medo de não viver. Ou seja, é o fim. Tem pessoas que acreditam que aqui, nessa existência, é o fim. Morreu, acabou.
E tem pessoas que dizem que temos que aproveitar a vida. A vida é curta. Morreu, acabou, já ouvi comentários sobre isso. Que as pessoas dizem, a vida é curta. Vamos aproveitar. E o que é aproveitar a vida? Para aqueles que são materialistas, é viver as coisas, os prazeres que a matéria nos oferece. É se dar bem nas situações, é ter muito dinheiro, muito conforto, né? Então, muitos têm medo de não viver. Medo de doer. Esse é meu medo. De doer. Da dor. Porque quando nós desencarnamos, nós vamos sofrer um trauma ou um problema clínico, uma enfermidade. E a enfermidade, ela vai se agravando e a dor surge. Então, a dor, o medo no momento do desencarne, da morte. Muitos têm esse medo. Medo do desconhecido. Quando eu desencarnar, o que eu vou encontrar do outro lado? Aí a gente que assistiu, leu, né, o livro Nosso Lar, vimos aquela situação do André Luiz. Lá no umbral, pesado, perseguições, um lugar desagradável. Então nós pensamos, será que André Luiz, que parece ser um espírito assim, né, naquela época, né, mais evoluído que nós, naquela situação, imagina nós que estamos aqui ainda no aprendizado. Então muitos têm medo desse desconhecido. Diga com quem andas, eu direi com quem estás. Faça a coisa certa, ou tente fazer a coisa certa. Você vai saber onde você irá, com que você está. Medo de sofrer. Esse medo de sofrer é lá no plano espiritual, pós-morte. Será que eu vou sofrer? Mais uma vez, retornamos ao André Luiz, que sofreu. 8 anos, né? Temos medo de sofrer do outro lado. Porque lá não tem tempo, não tem calendário, né? Aí não sabemos o tormento que leva esse período de dor. Então nós temos que estar preparados para isso. Será que vamos sofrer? Ou será que não? Mais uma vez, tudo depende de cada um de nós. Todos nós queremos ir para uma colônia, uma cidade como o Nosso Lar. Nós queremos ir num lugar desse, né? Mais agradável, onde podemos lá reencontrar os nossos parentes, nossos amigos. Mas podemos também fazer um estágio, né? Lá no umbral, visitar alguns comparsas, os companheiros de vícios. Podemos. Ninguém está escapado. Tomara que não seja num umbral grosso, né? E lá é pesado. Muito pesado. E eu acredito que nós não iremos para lá. Porque já estamos no caminho certo. No caminho do bem. E por fim, o medo de perder. Nós temos medo de perder as nossas coisas, nossos bens. Nós temos medo de perder as pessoas que amamos. Eu vou morrer. E quem vai cuidar dos meus bens? Toda essa riqueza, patrimônio que eu consegui conquistar na minha vida. Aí eu vou desencarnar, minha esposa vai lá, casa com outro, e aí ele usufrui de tudo que eu tinha. Medo de perder, né? Ou vice-versa, né? Eu vou desencarnar, meu esposo vai lá, casa novamente, e aquela moça ou aquela senhora, aí fica dona dos bens. Nos preocupamos com isso?
Por quê, né? Se é tudo transitório, se Deus permitiu para que a gente adquirisse esses bens, que não são nossos, conquistamos pelo trabalho, pelo esforço, mas não é nosso. Então, vai ficar. Qualquer momento vai ficar. Então, por que se preocupar com isso? Vamos usufruir e aproveitar agora o que nós temos. Vou guardar um dinheirinho para a garantia da minha aposentadoria. Será que a gente vai se aposentar? Não sabemos. Podemos desencarnar agora, daqui 10 anos, alguém bate na mesa. Quando se fala em morte, as pessoas têm medo de comentar isso. Tem medo. Como se fosse algo assim, né, assustador. E é isso que o Espiritismo, é esse bico de luz, que vai esclarecer e vai nos dar uma condição de um retorno tranquilo para o plano espiritual. Sem esse temor, sem medo de tudo isso. Nós vamos entrar agora no Livro dos Espíritos e vamos entender. Lembrando dessa mensagem de Kardec que diz o seguinte: para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Mundo espiritual, essa é a nossa pátria. Esse é o nosso lugar, viemos de lá. Então a gente tem que ter na mente isso. Como será o mundo espiritual? Será que lembramos alguma coisa? Durante o sono, nós desdobramos. Nós temos aquele momento de não desligar do nosso corpo, né? Que estamos ligados pelo cordão de prata, né? Mas vamos até o plano espiritual. E lá trabalhamos, aprendemos durante o sono. Só que não lembramos. Algumas pessoas lembram. Reencontram os seus amigos, seus parentes, familiares que já partiram. Então a gente já vai tendo uma ideia de como é o outro lado da vida. E não é tão distante assim. É outra dimensão. Mas está tão próximo de nós que a gente nem imagina. Nossos irmãozinhos estão aqui, presentes. E eles sabem bem disso. Aqueles médium, né, que tem uma evidência, que tem a psicografia, a psicofonia, também sabe disso. Questão 149 do Livro dos Espíritos. Em que se transforma a alma no instante da morte? Se torna espírito. Porque quando estamos encarnados, chamamos de alma. Quando desencarnamos, voltamos a ser espírito. Ou seja, voltamos ao mundo espiritual. É isso que se torna a alma. É isso que nós vamos ser. Ou seja, somos espíritos. Questão 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, ela nunca perde. Todos nós temos a nossa identificação. Nosso CPF, né? Vamos dizer assim. Ninguém vai ser o mesmo lá no plano espiritual. Não. João será o João, Maria será Maria, Pedro será o Pedro. Cada um tem a sua identificação. Então, nunca vamos perder a nossa individualidade. Na questão 153, em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida dos espíritos. Quando encarnado, nós vivemos num mundo material, mas desencarnado, nós voltamos à vida eterna, ou seja, à vida do espírito. Por isso que se diz que o espírito é imortal, criado para a eternidade. Mas Deus pode um dia extinguir o espírito, acabar com o espírito? Sim, por que não? Somos imortais. Mas por que Deus faria isso? Fazer o espírito evoluir, aprender, crescer, melhorar?
de repente extinguir, acabar conosco, excluir, né? Não. Deus nos criou para a eternidade. Estamos sempre em aprendizado, em crescimento. Até os espíritos mais evoluídos continuam aprendendo. Nós temos muito que aprender. Nós temos que aprender todas as ciências, todo o conhecimento geral. Engenharia, arquitetura, medicina. Nós temos que aprender tudo isso. Certa feita eu fui visitar uma biblioteca e de um parente que trabalhava lá, e quando eu observei aquilo tudo de livro, eu pensei, puxa, quanto eu tenho que evoluir ainda? Quantas faculdades nós temos que fazer para aprender? Veja só a nossa evolução. Isso não quer dizer que nós já não aprendemos muitas coisas, somos espíritos milenares, já temos uma bagagem. Só que nessa existência, muitas coisas não são necessárias relembrar. Então nós temos que aprender coisas novas. É uma escola a Terra, não foi o que eu falei? Uma escola. Cada existência é um aprendizado. A pessoa que encarna hoje analfabeta, não quer dizer que ela não tenha conhecimento, não é um espírito evoluído. Nessa existência ela veio dessa forma. Assim como aquela pessoa, aquele espírito que encarnou sem audição, sem visão, naquele momento é necessário que ela esteja naquela condição, naquele corpo. Então tudo é aprendizado. A gente não perde nada. Tudo fica gravado no nosso perispírito. Nossa caixa preta, né? 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não, diz os espíritos. O corpo, ele sofre durante a sua existência. O corpo, as doenças, as enfermidades, né? E todo tipo de problemas, o corpo vai sofrer. Agora, no momento dessa separação do corpo e da alma, não há sofrimento. E a maioria de nós estamos sendo amparados nesse desencarne. Há um processo de desligamento. Questão 163. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesmo? Não. Imediata não é o termo, diz os Espíritos. O espírito passa por um período de perturbação. É normal. É como a gente desperta pela manhã, quando aquele despertador toca, a gente fica meio atordoado, né? Meio confuso. No mundo espiritual, quando nós deixamos o nosso corpo, há esse processo de perturbação. O espírito mais evoluído sofre menos essa perturbação. Porque tudo se torna confuso. Nós estamos saindo de um ambiente, e temos a certeza que estamos aqui com as pessoas e de repente estamos em outro. Com outros amigos ou com alguns inimigos, né? Não sabemos. Então, esse processo de perturbação vai acontecer. Então, essa consciência, aos poucos, vamos tendo. Aos poucos. O cidadão, ele procurou um médico, Dr. Salles Neto, um distinto médico espírita, e ele disse ao doutor, eu confio na sua experiência, e essa experiência é que vai salvar a minha esposa. É a esperança que tem. E então disse a ele, a minha esposa está passando por um processo na sua gravidez de risco. Então eu preciso que o senhor ajude. O senhor já curou, já tratou, já operou 2 vezes Paulinha. E ele disse ao doutor, se o senhor quiser, eu posso providenciar agora um avião, 10 minutos, o senhor estará lá. Não. Nem pensar, não vou de avião. Semana passada, houve um acidente, 2 amigos
desencarnado. Não, eu não quero ir de avião. Então eu vou providenciar um carro. Um carro, você viu o que aconteceu? Um acidente feio. Morreram no acidente as pessoas. Não. É muito arriscado. Porque a estrada é muito ruim. É péssima. Então eu vou conseguir para o senhor um cavalo. Por quê? Imagina, eu num cavalo? Não. Não posso fazer isso. Por que você não trouxeram ela antes? Mas foi no momento, aconteceu. E ela precisa de ajuda. Então o doutor Salles disse aí, ou melhor, ele disse ao doutor, já, sem esperança, desanimado, porque ele viu que o doutor não tinha interesse em ir lá ajudar a sua esposa. E o que o senhor não sugere? E ele então disse, você vai e traga ela aqui. E ele fez. Foi a cavalo, conseguiu um teco-teco, um aviãozinho lá. No outro dia trouxe a sua esposa, com dificuldades, E quando chegou na frente da casa do doutor Salles, havia uma multidão de pessoas. E naquele mesmo dia, à noite, ele havia desencarnado. Vítima de uma trombose. Muitas das vezes a gente tem medo de passear, de fazer determinadas coisas. Não, é perigoso. Eu posso morrer. Mas todos nós vamos morrer. Vem um ciclone aí, vai derrubar tudo, vai destruir tudo. Pois agora, nós temos que nos prevenir, nos proteger. E deixar nas mãos de Deus. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E ter a certeza de que um dia nós vamos partir. A forma, o momento, o horário, a data, não sabemos. Tenhamos a certeza de que Deus está sempre conosco. Estejamos nós preparados. Aquele era o seu último dia de vida e ele não sabia disso. E ele queria ficar um pouquinho mais na cama, estava muito cansado. E logo tirou aquela ideia de ficar na cama. Porque ele precisava trabalhar, ele precisava ir para a empresa. Ele então levanta rapidamente, lava o seu rosto, faz a barba automaticamente e nem percebe as olheiras das noites mal dormidas. Ele então bebe um café rapidamente e pronuncia umas palavras muito baixinho para a esposa que esperava dele um beijo. Ele sai rapidamente para o carro pensando, por que ela reclama tanto? Eu sempre trabalho, dou condições melhores de vida para ela. Ele pega o celular, quando adentra no seu banco do carro, e liga para a filha. E ele fica feliz de ouvir a voz da sua filha, mas ao mesmo tempo ele fica um tanto triste quando ela cobra da visita que até hoje ele não fez para o neto, que espera com tanto carinho. Ele chega na empresa, rapidamente vai para o escritório, não conversa com ninguém, porque ele diz que uma pessoa ocupada com responsabilidade não perde tempo com conversa fiada. Ele então pega os papéis, documentos, analisa tudo, porque ele tinha uma reunião muito importante hoje. Ao meio-dia, ele pede à secretária um lanche, um sanduíche e um refrigerante diet, porque o seu colesterol está muito alto. E ele lembra do médico que disse que era necessário fazer um check-up. Mas esse dia não. Vamos deixar para 1 ou 2 semanas, aí eu farei. Ele então nem percebe o que está comendo, mastigando. Ele sente uma tontura, um mal-estar. Aí lembra novamente do check-up. Mas ele toma um café forte, amargo e diz, não, isso vai resolver. E continua com os seus documentos, agendas e se prepara para a reunião. Desce as escadas, nem pega o elevador.
pulando de 2 em 2 degraus, chegando ao carro que está na garagem. Quando ele dá a partida, novamente aquele mal-estar. Uma dor no peito. Fica tonto. Mas agora era diferente, porque tudo estava apagando na sua frente, as luzes da garagem, a claridade que vinha de fora, os carros que ali estavam, tudo desaparecendo na sua frente. Parecia que algo quebrara lá dentro da sua alma, como se o coração partisse. Aí veio a lembrança da esposa, que pedia mais tempo com ele, que naquele momento queria apenas um beijo de despedida, lembrando da filha, que convidou para passar um dia com o neto, lembrando do neto, como ele gostaria de estar com o neto, lembrou dos amigos, dos companheiros, dos familiares, veio tudo na lembrança naquele momento. Agora, muito mais do que uma dor da coronária entupida, vinha a dor da alma, a dor do arrependimento. E ele queria viver. Ele queria mais tempo com a família. Ele queria beijar, abraçar sua esposa. Ele queria brincar com o neto, ele queria. Mas não deu mais tempo. Ele desencarna. Quantas pessoas, queridos irmãos, nesse momento, estão deixando o seu corpo físico e não sabem disso? Quantas pessoas estão deixando de fazer as suas tarefas diárias, os compromissos profissionais, as tarefas da casa, domésticos. Mas tudo isso, como as faturas, né, que vão acumulando, que a gente fica tão preocupado em pagar, tudo isso alguém vai fazer. Alguém vai pagar as nossas contas, alguém vai assumir as responsabilidades materiais, alguém vai assumir a nossa posição. Mas com relação às coisas do coração, só nós podemos colocar em dia. É um abraço apertado, é o carinho, o afeto, é um beijo, é brincar com as crianças, com os nossos filhos, com os nossos netos. Isso somente nós. É a visita a um amigo que está doente. É uma palavra de conforto, de consolo. Somente nós podemos colocar em dia isso. Porque não sabemos qual será o nosso último dia aqui na existência física. Então não tenhamos esse medo, não vamos ter esse medo da morte. Porque é algo natural. Vamos viver cada dia como se fosse o último. Vamos dar o nosso melhor. Alegria para as pessoas. Vamos ser otimistas, cheios de esperança. Acreditar em Deus. Para que sejamos nós amparados pelos bons espíritos nesse momento do nosso desenlace. E lembrando as palavras de Jesus que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá, em espírito e verdade. E Jesus demonstrou isso. Ao ressuscitar, ao voltar, a sua ascensão espiritual, no terceiro dia. Somos imortais, não vamos morrer nunca. Criados por Deus para a eternidade, para sermos felizes. E vamos reencontrar aqueles que já partiram. E muitos deles estão aqui do nosso lado. Nos abraçando, nos desejando sorte, dizendo: vai em frente, você vencerá, você será feliz. Nas ilusões da vida encontrei a morte. Na realidade da morte eu descobri a vida. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos um ótimo final de semana, cheio de luz, muita paz, muito amor. Que assim seja.
queremos te agradecer. Que Deus te abençoe. Essas palavras abençoadas, que a gente possa levar para os nossos lares. Cada palavra que foi dita. Que a gente consiga conversar um pouquinho, seja em casa com os nossos filhos, amigos, para que a gente não tenha